Esse cara é doido e eu vou provar pra vocês o porquê eu escolhi assistir esse vídeo aqui no React. O negócio é o seguinte, eu tava pesquisando um React, um videozinho pra dar uma assistidinha aqui com vocês, e de repente passando, eu vi esse vídeo aqui, ó, o sucessor perfeito, e ele fala que o Nier é um personagem perfeito. Mano, é sério. Isso daí me chocou. Então, sem mais delongas, o canal é do Mano Analista, tá? Isso daí é uma análise bem profunda, ele sempre faz isso. E eu já vou deixar o like, já sou inscrito, sou fã do trampo dele, mas eu tô surpreso. E eu vou ser bem sincero aqui. Será? Vamos ver agora. De Death Note dentre os 4 grandes gênios. Vamos voltar. Nier é provavelmente o personagem mais odiado de Death Note dentre os 4 grandes Com gênios certeza. da obra. Mas hoje eu venho aqui pra apontar algumas injustiças do garoto que não apenas foi o último prego no caixão do Light, mas também um dos maiores responsáveis por bater de frente com o tão aclamado Deus do Novo Mundo, e que o encurralou de fato. Aqui irei trazer paralelos e significados para muitos âmbitos do personagem, além de responder diversas perguntas como: o Nier é de fato o sucessor perfeito do L? Se o Melo tivesse sido mais incentivado e treinado mais quando jovem, ele poderia ser um sucessor ainda melhor que o Nier? E se eles por acaso trabalhassem lado a lado no caso, como isso seria? Também quero apresentar muitos paralelos que eu encontrei do Nier com cada um dos 3 gênios, e também como ele é bem escrito, mas de uma maneira mais sutil, a ponto de ter suas próprias tramas com cada um dos grandes personagens do elenco principal. Sendo assim, pegue um café, Interessante. Eu vou falar pra vocês que o Nier, ele tem um peso muito grande que ele carrega nas costas, que é o quê? Substituir junto com o Melo o L, que é pra mim o melhor personagem dessa série. E assim, só pelo fato de você questionar, não, Light é melhor, ou sei lá, o L é melhor mesmo, já dá pra ver que se a gente tem essa indecisão, se a gente tem esse, sabe, essa angústia de o que é melhor ou pior, já mostra que ele bate de frente com um protagonista extremamente poderoso e absoluto, velho. Então, na boa, o cara é bom, ele é bem escrito. E daí vem o Nier pra substituir ele, e a gente fala, já tem uma rejeição, tá ligado? Já tem uma rejeição pesada. Então, eu particularmente não sei o que vai rolar aí, mas vamos ver. acomode-se e já deixa o seu like. Por favor. E não, o Melo, se ele não controlasse a sua personalidade, a sua impulsividade, ele não seria tão eficiente. Com certeza não. Por favor, hypem o vídeo se puderem e também se inscrevam no canal. Somos quase 70 mil analistas e eu faria aqui de tudo para bateu encerrar 100k agora a esse série de safado. Death Note. Então aproveita também para averiguar os membros do canal para ter acesso a vídeos exclusivos e antecipados. Tudo isso pelo preço muito mais barato que um cafezito. Exatamente, R$ 1,99. Então não perca tempo e junte-se a nós. E agora um salve aos membros: Zancheta, Sapi, Ari, Cássio, Polaco, Luke, Vicente Silva, Lucas Bertite, Galera, Felipe hein, meu? TMZ, Majuca Jur e o Nemo. E agora, bora pro vídeo. Nate River, à primeira vista, pode parecer exatamente como L, quase como uma cópia perfeita ou até um clone. Aposto que muitos inclusive não gostam dele por acharem exatamente isso, por pensarem que ele não tem nada demais, ou que ele não é nada diferente do L. Mas hoje eu vou falar muito sobre as diferenças dele pro L e também das semelhanças dele com o Light, por mais... Cara, vamos lá. Ele realmente é parecido em algum aspecto com ele, mas se você for parar para analisar, tudo que o L fazia é por um propósito para desenvolvimento. Por exemplo, ele tinha um monte de tique. Ele sentava daquele jeito para quê? Melhorar a circulação sanguínea, para melhor fluxo de sangue no cérebro, ou seja, pensar mais rápido. Então, olhando isso, obviamente o Nier também iria se adaptar a essa conclusão. As questões dos doces do L é pro açúcar, tá ligado? Pro açúcar subir a energia dele e assim ele conseguir gastar mais energia pensando. Já o Nier, ele utiliza a sua concentração com puzzles, com jogos, tá ligado? Isso daí também estimula o raciocínio. Então são técnicas diferentes, não são parecidos, é que eles usam as mesmas técnicas. Esse é o meu ponto de vista. mais estranho que isso pareça. E eu realmente julgo o Nier como sendo um dos, se não o personagem mais mal compreendido de Death Note. Mas qual é o motivo das pessoas realmente não gostarem tanto dele? Eu diria que primeiramente isso se deve ao pacing do anime. Sim, Death Note trapaceia com nós da audiência. O anime tem uma proposta e uma promessa. A ideia inicial que tínhamos era de que, se o Light vencesse o L, ele teria o mundo em suas mãos.
Pelo menos por um bom tempo, tudo indicava que essa era a proposta. Um combate de era egos mesmo entre essa dois proposta. gênios quase completamente O autor opostos. teve Essa que era a graça da remendar o história. roteiro, E eu pra ser acho. sincero, o Light sempre teve muita vantagem, pois tudo que ele sempre precisou foi que Misa fosse lá, olhasse o nome do L e colocasse o nome de Lauliet no Death Note. Kira só precisava disso para vencer. E é claro que tiveram 1001 complicações no meio desse caminho, com Misa sendo apreendida, Light sendo quase obrigado a se prender também para provar sua inocência e até deletar a própria memória. Mas em geral, a grande promessa sempre foi: se o Light vencer o L, ele conseguirá ter o mundo inteiro para si. O famigerado Novo Mundo. E bom, o cara tinha tudo a seu favor. Pelo preço de um Shinigami que nem era o dele, ele foi lá e deitou o L. Mas aí, do nada, surgem mais 2 sucessores do L e você fica tipo: hey, isso é trapaça. Simplesmente porque eles nunca haviam sido mencionados direito anteriormente. E se foi algo muito cabal que nem eu percebi. Então a sensação que a audiência tem é a de que o L morreu e aí surgiram 2 randoms do nada. Quando o maluco é culto, ele é culto, né? Ele usa a palavra cabal pra somar no argumento dele. Pra mim, cabal é só o cara do Mortal Kombat, tá ligado? Seguimos. Pra encher linguiça e tentar parar o Kira de conseguir o que, pela proposta inicial, já deveria ser dele. Entende o que eu quero dizer? É algo do nada e que tá aí só pra dar procedimento a uma história que pra nós já deveria ter terminado. O grande problema não é a ideia dos sucessores, mas sim a execução. Porque pensa comigo, Melo e Nier não tiveram menções anteriores para nós, então supostamente poderia até existir mais sucessores do que só eles. Eles existirem abre margem pro argumento. Se existiram 2 sucessores do L do nada, por que não mais? Por que não outros? No meu entendimento, realmente não foi explicado, daí foi muito vago, foi muito mal desenvolvido, mas lá era uma organização, né? Como se fosse uma escola de desenvolvimento de superdotados. Então eu acredito que o Melo e o Nier também não sejam mais só os sucessores, entre aspas, sucessores direto não, né? Eles são alunos da mesma escola, na minha concepção. E lá deve ter uma porrada de gente. Só que eu acho que o L e esses 2 são os que mais se destacaram. A minha opinião agora, minha opinião. Já que eles não precisavam ser apresentados durante a história mesmo, é conveniente para o roteiro que apareçam mais inimigos do nada para impedir o Kira de chegar em seu tão almejado objetivo. Entendeu? Você ativa a suspensão de descrença na audiência, faz eles largarem a credibilidade da história naquele momento, porque essa resposta dos sucessores não compra. A chegada deles na história é muito jogada de qualquer jeito no anime, como se eles sempre existissem, mas nunca tivessem aparecido, dando assim a impressão de ser uma grande conveniência simplesmente para a história continuar e ter mais tempo de tela. É muito por causa disso que as pessoas deixam de gostar da segunda metade do Death Note. Mas aí você me pergunta, por que o ódio para o Nier é maior do que o ódio para o Melo? Porque o Nier é mais parecido com L, na minha opinião, e esteticamente falando, tá? E segundo, porque ele tem mais destaque, minha opinião. É um personagem muito mais ativo na história do que o Nier. Enquanto o Melo está aí sequestrando garotinhas, andando de motoca, explodindo edifícios, ameaçando presidentes e dando pipoco no pai do Prota, tudo que temos do Nier é ele lá na salinha, brincando de boneca, ou fazendo torrezinha com vários objetos lúdicos que ele tem ali no momento. Acaba que, evidentemente, nós associamos a imagem do Melo a cenas de tensão e porradaria, cenas quentes que conversam até mesmo com a paleta de cores do personagem, enquanto o Nier fica ali com cenas frias, de calma, reflexão e coisas mais calmas. Isso torna mais tedioso no grande esquema das coisas para aqueles que querem ver mais progresso da história e menos análise da mesma. E agora, indo um pouco mais a fundo no personagem do Nier. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar a questão da cronologia, porque não é muita gente que se atenta a essa parte. Mas levou 1 ano para o aviso do L chegar até o Nier e o Melo. Sendo assim, levou 1 ano para eles descobrirem que o L de fato tinha morrido. O que indica que, desde o declínio do L, Kira teve 1 ano de paz para fazer seu trabalho e continuar suas, entre muitas aspas, melhorias no mundo. E de fato, muita coisa aconteceu até aí, inclusive com alguns países até mesmo reconhecendo o julgamento de Kira como algo oficial dentro da Constituição, o que, bom, é loucura. De todo modo, dentro desse 1 ano aí, tanto Nier quanto Melo tinham quase 15 anos, e aí ambos saíram de Wemy's House. Depois de 1 ano e meio, eles começaram a engrenar mesmo diante do caso. Melo juntou seus recursos, reuniu sua máfia, enquanto Nier se juntou ao FBI e montou a SPK, reunindo tudo que o L tinha deixado e estabelecendo, sim, um plano de ação. E só depois de 4 anos inteiros que começa a acontecer toda a treta envolvendo... Caraca, então foi 5 anos pós o L morrer? Isso eu não sabia, não. Na real, eu não tinha noção desse time.
o Melo ter sequestrado a irmã do Light e a colaboração forçada da Força-Tarefa com o Nier. Então, nesse meio tempo aí, foram quase 5 ou 6 anos do Kira pelo mundo e Light ainda não havia dominado tudo. O que, convenhamos, é aceitável, faz sentido. Dominar o mundo leva tempo, claro. Mas eu também cogito que depois que o L se foi, o Kira começou a pegar leve no plano, começou a ir mais devagar. Até porque ele começou a subestimar o mundo. E isso se comprova no episódio seguinte após a morte do L, em que ele fala que realmente agora tudo ficou mais fácil sem o L pra atrapalhar. Não havia competição. Mas voltando ao Nier. Vemos que pela cronologia, durante a maior parte de Death Note, Nier possui pouco menos de 20 anos. E não é uma mera criança, como a grande parte da audiência ainda acha. É claro que ele é bem mais novo e inexperiente que o L, como o próprio Databook confirma ao mostrar seus status de inexperiência. Mas o fato dele demorar tanto tempo para bolar um plano de ação com outras nações do mundo é no mínimo realista. Conceitualmente falando, o próprio autor já confirmou em entrevista pelo Databook que o Melo e o Nier eram para ser filhos de L, e cada um ia herdar aí uma partezinha dele e tudo mais. Mas isso acabou mudando. Ainda bem, né? Porque isso seria muito estranho se fosse canônico. Eu não consigo imaginar o L tendo interações com uma mulher e... Light gordo. Boa. É, vocês sabem. Seguindo essa pista, obviamente cada um dos órfãos se desenvolveu de uma forma e acabaram ficando com trejeitos muito próprios, como o paralelo do Melo ser totalmente emocional e o Nier ser super frio, razão e emoção. Claramente o Nier é muito mais familiar a L do que o Melo, até porque os traços de personalidade do Nier também envolvem ficar sentado como o L, além do constante isolamento e a solidão. A aparência também é muito mais próxima do L do que a do Melo, embora alguns toques do Melo também remetam a L, como o gosto por doces, que remetem mais à questão do desejo, do prazer, e também o fato de usar apelos emocionais para captar reações desejadas. O L sabe usar a emoção a seu favor, e eu acho que o Nier peca muito nesse lado. Se você colocar em um espectro, Nier seria facilmente o menos emocionado dentre os gênios apresentados na Whamy's House. O mais frio, nesse sentido, acredito que dê até mesmo para compará-lo ao Kira, no sentido de fazer tudo para ganhar, até mesmo sacrificar vidas, assim como vemos logo em sua introdução no episódio. Mas é interessante que todo esse lance dele tá sempre jogando e brincando reflete também no crime, ou então no desenvolvimento da sua investigação, porque querendo ou não, ele encara aquilo lá realmente como um jogo. Assim como tudo na vida dele. Então, pessoas boas ou más são só peças no tabuleiro, são peões para dar um checkmate no rei. O objetivo final é mais importante do que os meios. É assim. 27. Enquanto o Melo começa a fazer perguntas e mais perguntas referentes à morte do L, o Nier apenas se importa com o fim de tudo aquilo. De acordo com ele, se você não é capaz de resolver o quebra-cabeças, você é um fracassado. Ele não se importa com o caminho para resolver o quebra-cabeças ou quem é o inimigo que você está enfrentando. Se você perder, perdeu e nada mais importa. O fim justifica o meio. Uma outra parada muito maneira que remete muito à personalidade dos personagens principais da obra são as OSTs, que seriam as Original Soundtracks, ou temas musicais originais. No português, claro, seriam as músicas que ficam tocando de fundo, tá ligado? A música do L e do Nier são extremamente parecidas, com a de L sendo um piano claro e limpo, enquanto a de Nier é algo que eu cogito ser um teclado bem digitalizado. São as mesmas notas sendo tocadas talvez. E tudo é bem familiar, mas ao mesmo tempo diferente. Agora, se você for comparar com o tema do Melo, o instrumento utilizado para o tema é literalmente um violão. É um instrumento de corda, totalmente diferente dos dois. No tema do Melo, o que toca também parece ser as mesmas notas do começo, mas dá pra ver que a vibe é completamente outra. É muito mais agressiva, muito mais agitada, muito mais emotiva. Eu, inclusive, curto muito mais a do Melo do que as outras duas. E a do Nier é facilmente a mais calma dentre todas as opções. As manias do Nier, usando dardos, brinquedos e dados, são úteis e até mesmo têm significados próprios. Eles servem para trazer o sentido de seu pensamento ao meio externo. Por exemplo, a torre de dados desmoronando durante seu caso Kira, que é uma metáfora para indicar que o processo da investigação está indo por água abaixo. E o dardo no episódio 27 indica que ele estava acertando suas deduções enquanto falava pelo telefone. São vários exemplos disso ao longo da história e fica cada vez mais interessante quando você percebe e os vê com atenção. Diferente do que muitos acham, o modo de pensar de Nier também é notoriamente diferente do de L. Nier não se importa com seus subordinados ao ponto de arriscar eles por qualquer mínimo detalhe da missão. Na cena em que Giovanni vai invadir o cofre do Mikami, o mesmo afirma que tem altas chances
antes dele morrer a partir dali. E o Nier diz que ele pode se retirar se quiser, mas que alguém ia ter que ir lá e fazer isso. Ou seja, tanto faz se alguém perder a vida por isso, contanto que ele esteja um passo a mais de atingir seu objetivo final e resolver o quebra-cabeça. L jamais faria algo assim. Toda essa mentalidade do Nier provém de quando ele absorveu tudo que o L disse para os órfãos no orfanato. Mas isso não significa que o L realmente pense daquela forma. É mais o que ele quis passar para as crianças e como ele queria inspirar os outros. Embora o L também tenha um alto grau de ser antissocial, ele ainda assim sabe lidar melhor em equipe com as emoções e também tem bem mais empatia por seus subordinados. O que me faz pensar bastante sobre todo o pós-Kira e como o Nier merecidamente sucedeu o L. Sabemos que depois de todo o advento com Kira, o Nier chega a suceder o L definitivamente, recebendo o próprio alter ego e pseudônimo de L. Vemos pelos spin-offs que ele seguiu com vários membros da SPK e continuou a fazer investigações e lidar com criminosos da mesma maneira que o antigo L fazia. Mas direto e reto ele também fica pensando no que o L faria na situação em que ele estava, como ele deveria se portar como L, como ele construiria a sua própria jornada. A gente pode ver isso muito no caso do Sekira, o qual ele consegue derrotar sem qualquer dificuldade, e também no outro spin-off em que ele prende o Akira, no caso que era de praticamente impossível solução. É sério, aquele caso era muito difícil, mas eu acredito que sim, até tinha como resolver o caso envolvendo a venda do Death Note, mas cara, era realmente muito difícil. Agora, podemos dizer que ele superou o legado de L? Olha, eu diria que dava pra fazer um vídeo inteiro só falando sobre isso e discutindo, então se vocês curtem a ideia, deixa aí nos comentários pra uma possível parte 2 sobre essa parte do Death Note, beleza? O que também podemos dizer por aqui hoje é que o Nier com certeza foi um L mais frio e que jogava se importando muito menos com as vidas de sua equipe, o tanto que ele estivesse ganhando, é claro. No geral, eu diria que ele tem sim muito potencial para superar o L na questão de resolver casos que necessitem de mais frieza e mais estratégias envolvendo tudo ou nada. Mas também tem suas limitações quanto à questão do envolvimento com equipes ou contatos. Por exemplo, eu acho difícil que uma Naomi Misora fosse se juntar com o Nier da mesma forma que foi com o L, e ela sim é um contato muito valioso para vários casos do passado, como o de Beyond Birthday. Enfim, falando mais sobre as similaridades e diferenças de L e Nier, podemos ressaltar bastante o Databook, onde vemos várias similaridades, mas também grandes diferenças, principalmente na questão da iniciativa de ambos. L de fato sempre foi lá e deu as caras, colocando a si mesmo em risco para testar algumas de suas hipóteses, enquanto Nier apenas fez isso em seu último recurso depois de todas as peças estarem alinhadas e prontas para um ultimato. Mas eu acho que o ponto em que eles realmente se diferem é na questão envolvendo Light e Yagami, porque é aí também que entra a parte mais emocional do L. Nier quer deter Light por não concordar com o tipo de mundo que o Kira planeja criar. Já L é um pouco mais egoísta nesse caso, indo no sentido de que ele era um detetive e pegou o caso porque o interessou. Não que os motivos de Nier também não sejam egoístas, mas vocês entenderam. L costuma arriscar muito mais a própria pele sempre que possível para ter resultados palpáveis, como eu já falei anteriormente. Mas a estratégia final do Nier foi realmente muito arriscada. Ele dependeu muito do erro do Light e principalmente do Mikami. Ele usou também e confiou muito na jogada do Melo. E se o Light tivesse qualquer outra contramedida sem ser o próprio Mikami, todos ali iam de caixão. L jamais faria algo assim. É só usar como exemplo aquela cena após a partida de tênis quando eles falaram sobre as cartas dos detentos, onde o L demonstra que sempre presume que existam peças faltando no quebra-cabeça, para só assim formar a imagem inteira. O Light até mesmo ressalta isso durante o último encontro com Nier, e o garoto simplesmente não age dessa forma, mas sim que o oponente iria cometer um deslize e cairia pelo próprio ego. Ele cortou... Na real, foi uma conveniência braba de roteiro pro Nier ganhar, porque se o Kira fosse o mesmo Kira que enfrentou o L, com toda aquela cautela, com toda aquela preocupação, na minha opinião, o Nier não ia conseguir, não. Minha opinião. Comunicação, graças à questão do Melo, e assim conseguiu pegar o Light no pulo. E aí, entra mais uma questão interessante que o difere do L. Para o Nier, o Light é apenas um serial killer louco que acabou encontrando o Death Note. Isso vai contra tudo que o Light acredita. No caso de ter sido escolhido pelos céus para ser um deus e criar seu tão almejado novo mundo. Mas para Nier... Nah, você não é especial. O Death Note é. Ele é a maior arma de destruição em massa da história da humanidade. E Kira só deu sorte em o encontrar. Isso é um gigantesco tapa na cara do Light, porque Nier sabe que ele mesmo ainda não é superior ao L. Ele é inexperiente e também tem menos dilemas morais. Mas para derrotar o Light, ele admite que, juntamente de Melo,
eles seriam mais que suficiente. E falando no Melo, bora falar um pouco sobre as interações dele com Nier. Melo sempre teve um grande dilema de inferioridade, o qual eu abordarei mais no vídeo próprio dele. Mas o Nier também sempre foi um estorvo para as emoções conturbadas do Melo, e tudo isso fomentava uma rivalidade impossível do Melo superar por meios comuns. O Nier não tinha contatos, enquanto o Melo era bastante sociável, mas ao mesmo tempo, Nier era consideravelmente superior intelectualmente, e o Melo não tinha como mudar isso. Nem mesmo com todo o estudo e esforço do mundo, o Melo conseguiria bater de frente com aquele oponente superdotado. Essa rivalidade gerou a quebra de uma união que poderia sim ser uma aliança que bateria de frente com Kira, com muito mais facilidade do que seguindo apenas cada um do seu jeito, já que para Melo, o mais importante nunca foi derrotar o Kira em si, mas sim o capturar e fazer o que Nier não era capaz de fazer. Só que o interessante é que eu acredito que cada um desses personagens principais, pelo menos os detetives, Nier, Melo e o L, é que a individualidade deles e até o narcisismo, o ego, o jeito que eles querem se divertir, faz com que eles sejam individuais, como se fossem players solos no mundo que é o oponente deles. Então a colaboração deles eu acho impossível. Cada um é um alfa, cada um tem que ser guiado, cada um tem que guiar. Assim, é a minha interpretação. Como eu tô falando muito a minha opinião, porque realmente isso fica muito vago e aberto à interpretação. Mas eu acredito realmente nisso. Claro que no final, Melo deixou o orgulho de lado e ajudou o Nier a vencer o Kira, a custo de sua própria vida. Mas como teria sido se desde o começo eles tivessem trabalhado lado a lado? De certo modo, eles meio que fizeram isso, já que não importa o que Melo fosse fazer, ele sempre seria uma peça de xadrez no tabuleiro de Nier. Enquanto Melo aumentava a tensão, sequestrando a irmã de Light e ferindo gravemente o pai do mesmo, Nier pôde administrar tudo de fora, tomando medidas sorrateiras como investigar o Mikami e preparar o encontro perfeito para encurralar o tal deus do novo mundo. Enquanto Melo atacava diretamente o emocional do Light, seja por sua irmã ou pelo seu pai, o Nier projetava tudo pelas sombras e tornava o cenário cada vez mais desvantajoso para o Light. E por último, bora falar das interações do Nier com ele mesmo, o nosso Lightzinho. O confronto final do Light contra o Nier é, cara, bem morninho no começo, você não sabe o que vai acontecer e por isso, por mais morno que ele seja, ele também segue sendo imprevisível. Ele é chato, mas ao mesmo tempo tem uma tensão ali crescente que a gente sabe que vai explodir alguma hora. O Nier e o Light não tiveram muito tempo para terem uma rivalidade e interações próprias, mas eles têm sim diversos paralelos nessa reta final. O L pode ter morrido sem saber o resultado final de todo o caso Kira, o que de fato é bem triste, mas o legado do L continua a assombrar o Light em aspectos divididos. Como eu ressaltei anteriormente, para o Nier, os fins justificam os meios, e nisso ele e o Light são bem parecidos. Para o Light não importa quem tenha que pagar o pato, contanto que ele possa atingir o objetivo final do novo mundo, e o mesmo serve para o Nier, contanto que ele consiga resolver o quebra-cabeça. Uma das maiores frases que o Nier diz a Kira é quando ele afirma não ser diferente do Light, pela questão de ambos fazerem o que acreditam ser correto. No entanto, Nier acaba se demonstrando ser um ponto oposto perfeito ao ego do Light. Todo o planejamento do Light era ascender e provar ao mundo que ele é um deus aguardado para trazer justiça. Já Nier não queria reconhecimento nem nada do tipo. Até o Melo queria mais reconhecimento que ele. Para o Nier é mais do que suficiente continuar operando sob o nome de outra pessoa. Ser o L. Ele continua no anonimato, sem qualquer megalomania ou delírios de grandeza. Tudo operando sob o codinome de um alter ego que não o representa. E nada disso o incomoda. Obviamente o Light era um oponente muito acima do calibre do Nier naquele momento. Mas foi graças a todo o progresso do L, somado ao auxílio indireto do Melo, que o Nier pôde finalizar o Kira com tudo. Death Note é incrível por causa disso e muito mais. E sobre o Nier, é isso, rapaziada. Cara, espero que tenham gostado do vídeo. Se curtiram, muito bom vídeo mesmo, muito bom vídeo mesmo. Não me convenceu o fato dele ser o sucessor perfeito. Eu ainda acho que ele falta muito carisma, tá ligado? E o rolo dele com o Melo é uma bosta, mas o analista tem um ponto. O analista tem um belo de um ponto. Porém, eu acho que seria melhor se nenhum deles existisse e o L resolvesse a parada, assim como foi no live action japonês, tá? Porém, é um belo do vídeo. É uma análise bem profunda que eu realmente não conhecia, não sabia nada do Melo comparado com o que eu sei agora, graças ao analista. Então vão lá, se inscrevam, curtam o canal dele e não se esqueçam de conhecer o meu canal também, o principal que eu vou deixar na descrição, que é o canal Vini TV. Fechou? Até o próximo vídeo, família. Tchau, tchau.